desacelera. Produtividade, falta de tempo, locus de controle, desenvolvimento pessoal, retrospectiva e otimismo do ano novo, minimalismo, lógica consumista, positividade tóxica, principais buscas filosóficas, a comunicação. Não é que o YouTube é necessariamente um mercado e necessariamente ruim, necessariamente vai te colocar nessa lógica consumista e vai te deixar alienado, Não, calma. Ainda há esperança e é o que a gente vai discutir nas próximas partes desse vídeo. Enfim, depois de muito desacelerar, chegamos até aqui e tivemos várias discussões muito interessantes ao longo do caminho. E esses vídeos mais longos, onde nós tivemos a oportunidade de discutir mais profundamente alguns temas, também tiveram um efeito interessante. Eles não só permitiram com que as nossas reflexões fossem mais profundas, como também deram a mim mesmo uma margem para refletir mais sobre a minha atuação aqui no YouTube. Então, a condução aqui, principalmente dos últimos vídeos desse quadro Desacelera, esses últimos vídeos me conduziram muito a essa temática de pensar quem eu quero ser aqui na plataforma do YouTube, ou melhor, quem eu não quero ser. E nesse vídeo, nesse episódio, o que eu quero fazer é justamente compartilhar um pouco com você dessa minha reflexão, fazer essa reflexão aberta, convidando você a participar dela. E aqui já está o primeiro tópico sobre quem eu não quero ser no YouTube. Eu não quero ser alguém que não reflete sobre aquilo que faz. Uma coisa que eu venho entendido a importância nos últimos tempos é quanto a essa reflexão do que a gente faz. Na maioria dos últimos vídeos eu tenho falado bastante sobre essa questão de que, às vezes, temos lá o problema e no enfrentamento desse problema existe essa questão de a gente age, a gente afasta um pouco, reflete sobre o que a gente fez, volta e age melhor. E faz esse movimento contínuo, sempre aprimorando. E eu acredito que é de interesse meu aqui com os vídeos que eu vou fazendo para vocês que exista esse aprimoramento ao longo do tempo. Portanto, eu acho que é muito importante que eu sempre tenha essa prática de refletir sobre o que eu tenho feito, refletir sobre os conteúdos que eu tenho trazido, o formato de conteúdos que eu tenho entregado para vocês. Sempre interessante também incentivar que vocês deem um tipo de retorno para mim, comentem o que vocês estão achando dos vídeos. Caso apareça alguma publicação na aba comunidade aqui do canal, também é interessante vocês darem as suas opiniões, justamente para fazer essa contribuição na reflexão sobre como nós temos feito aqui a dinâmica desse canal acontecer. Então eu não quero ser alguém que simplesmente grava vídeos e vídeos e vídeos sem pensar no jeito que está gravando, sem pensar que se poderia melhorar, sem pensar por que está gravando, sem pensar qual conteúdo vai trazer, qual conteúdo é mais relevante para trazer na sequência, etc. Não, quero me afastar desse padrão aqui de apenas produzir sem essa reflexão. Espero sempre tentar trazer prática e reflexão para essa atividade aqui. Agora o segundo ponto você vai ficar intrigado, quer ver só? Eu não quero ser alguém que vem aqui falar coisas para você. Como assim você não quer vir aqui falar coisas para mim? Exatamente, eu não quero vir aqui falar coisas para você. Isso tem muito a ver com o assunto do último vídeo, dos dois últimos vídeos, na verdade. Bom, se você tem acompanhado esse quadro do canal, deve ter percebido que várias vezes eu cito aqui uma referência de Paulo Freire. Eu tenho feito algumas leituras sobre Paulo Freire, tenho estudado um pouco sobre a teoria dele, e ele, enquanto um educador, ele tem uma visão muito interessante a respeito da educação, a respeito da comunicação, a respeito das nossas interações e como o YouTube, igual discutimos no episódio passado, o YouTube tem um potencial de funcionar também nesse propósito educacional. Acho que ter essa referência aqui do patrono da educação brasileira, do Paulo Freire, é uma referência muito interessante de se ter também para contribuir aqui para a forma como eu apresento esses vídeos. E Paulo Freire, ele tem uma visão muito interessante a respeito dessa questão de falar para, que é uma coisa que eu li no livro dele, Pedagogia da Autonomia. Lá ele discorre bastante sobre a prática educativa e ele fala uma coisa que é muito interessante. Não cabe a um educador falar para o seu educando. Ele tem que, na verdade, falar com o seu educando. Por quê? Paulo Freire, ele problematiza essa questão da verticalidade, do falar para, nesse sentido de que, quando eu estou falando para você, eu estou nessa posição de eu sei, você não. Eu falo para você, eu falo, você escuta.
É essa verticalidade de o conteúdo, a verdade, os conceitos certos, o que é certo, correto, a informação está aqui. A verticalidade eu vou falar para você. A verticalidade, passando essas informações para aqui, onde não existe conteúdo, onde não existe verdade, onde não existe informação. Essa é uma noção, essa verticalidade aqui, é uma forma, uma perspectiva educacional que Paulo Freire critica muito. É o que vai ser o que ele define como educação bancária, e ele critica bastante no primeiro livro dele, lá, o Pedagogia do Oprimido. E ele fala que esse tipo de educação é uma educação que mata qualquer forma de criatividade, que não é uma educação autêntica. A educação autêntica é uma educação que exige respeito entre as partes desse processo educacional e é uma educação feita não como a transmissão de conhecimentos, não com a transmissão de informações e conhecimento, mas sim feita a partir do princípio de proporcionar condições para que o conhecimento seja gerado, produzido ou seja percebido pelas partes aqui, por educador e educando. E é aqui que entra essa distinção de falar para e falar com. Paulo Freire pauta muito essa importância na prática educativa. Não se trata de transferir informação, falar para, mas sim falar com. Isso é uma coisa que eu também discuti um pouco no último vídeo, mas ressalto aqui, não é meu interesse vir aqui falar para você, nesse sentido de que eu não quero me colocar na posição de que eu sei das coisas e por isso que eu estou gravando um vídeo e você não sabe, por isso que você está assistindo, então eu vou falar para você. Não, não. Eu tenho meus saberes, você tem os seus saberes, nós temos as nossas vivências, nossas opiniões, nossa formação. E aqui eu acho que é muito interessante termos uma questão mais de falar com um com o outro. E é nesse sentido que eu tenho tentado fazer com que esses vídeos, eles sejam mais de um teor de que eu venho aqui, eu apresento para você algum tema, eu indico para você ali possíveis pontos de interesse por esse tema para ver se você realmente tem interesse em se aprofundar na discussão junto comigo. E aí, a partir daí, você pode já ter algumas perspectivas, algumas opiniões sobre o tema, pode não ter pensado muito, mas aí a gente vai construindo essa discussão e é sempre algo que eu tento pautar aqui, que essa construção seja crítica, que a gente consiga construir isso, logicamente eu vou apresentando para você aqui minhas opiniões, meus argumentos, algumas referências, trazendo aqui referências literárias, referências musicais, às vezes também, você deve ter percebido. Vou fazendo algumas reflexões aqui com você, mas sempre nesse convite à reflexão, no convite para que você venha refletir junto comigo, para que você venha entrar nessa conversa, porque eu não estou aqui para falar coisas para você, mas estou aqui para falar com você sobre esses temas que eu venho propondo aqui nos vídeos. Essa participação ativa sua é algo imprescindível para que exista mais riqueza no conteúdo, exista mais riqueza, não tanto para mim, mas principalmente mais para você. Porque você que está indo aí, tendo contato com esse vídeo, com esse material, se você tiver esse contato e tiver ativamente entrando em contato, entrando em comunicação com o assunto desse vídeo, então você vai ter um aproveitamento mais rico desse conteúdo. Terceiro ponto, eu não quero ser estático. Aqui, se me permite, eu vou mais uma vez, acho que eu vou falar de Paulo Freire algumas vezes aqui até o final desse vídeo, que realmente é uma inspiração muito forte. Paulo Freire, ele faz uma análise do ser humano. Ele fala que o ser humano é um ser inconcluso e que é ciente da sua inconclusão. E mais ainda, a partir do momento que toma ciência de sua inconclusão, ele se inquieta por ser mais, ele deseja ser mais, ele deseja saber mais. Dito isso, a gente percebe que o ser humano ele tem essa questão de movimento, essa questão de buscar ser mais, buscar tornar-se mais, entender eu sei isso e eu não sei aquilo. Portanto, eu posso saber melhor isso que eu já sei e eu posso passar a saber aquilo que eu ainda não sei. Portanto, a gente é muito uma questão de movimento. Não somos algo fixo. Nós estamos sendo, e nessa possibilidade aqui de movimento, a gente tem a possibilidade naturalmente de nos tornar algo diferente disso que estamos sendo hoje. E aqui no YouTube a coisa é muito assim, porque eu comecei fazendo vídeos em algumas temáticas mais específicas, vídeos em alguns formatos aí mais específicos, e isso foi mudando ao longo do tempo. O formato dos vídeos, o conteúdo dos vídeos, até o nome do canal mudou. Em dezembro de 2022 eu mudei o nome do canal. E essa mudança foi
justamente por conta de que eu estava sentindo muito uma necessidade de mudar um pouco o foco que eu dou aqui no canal. Aí eu troquei o nome antigo para o nome atual, que é o meu nome, eu deixei o canal com o meu próprio nome. Por quê? Ao deixar aqui o meu nome, eu deixo que o canal tenha mais possibilidade de mudança. Não no sentido de que agora eu vou poder falar de qualquer coisa, mas no sentido de que eu não vou deixar que um nome específico ou algum termo específico que eu coloque no nome do canal restrinja mudanças, porque é isso que estava acontecendo um pouco antes de eu trocar o nome. Eu tinha lá no nome do canal, eu tinha os termos organização e minimalismo. Portanto, ao ver esse nome você pensa, é um canal que vai falar especificamente sobre organização e vai falar especificamente sobre minimalismo. Só que aí, conforme foi passando o tempo, eu estava querendo explorar um pouco mais esses assuntos ou explorar também assuntos vizinhos. E quanto mais eu fui evoluindo aqui, quanto mais eu fui mudando o meu interesse, fui mudando os meus estudos também, da minha parte mais pessoal, fui mudando os meus estudos, já não me interessava tanto ali fazer vídeos igual eu fazia no começo do canal. E essa mudança que estava pedindo para ser feita, estava encontrando um certo atrito com o nome do canal, que tinha esses termos que queriam limitar um pouco a movimentação aqui, a mudança do canal. E aí eu mudei o nome do canal, deixei meu nome, justamente para permitir que esse canal não seja muito estático. Porque aí eu não sei exatamente onde eu vou estar ano que vem ou daqui a 5 anos, mas ainda serei eu, então fará sentido ainda o canal ter o meu nome. E talvez se eu coloque um termo muito específico no nome do canal, ele fique um pouco barrado aqui, fica um pouco impedido de mudar sem perder a coerência. Então eu acho importante não sermos estáticos, porque é da nossa natureza sempre buscar mais, buscar saber mais, conhecer mais, discutir novos temas ainda não discutidos. E também a questão do formato dos vídeos. Se você acompanha aqui há mais tempo, você já viu o formato dos vídeos aqui do canal mudar muitas vezes. E aposto que ainda vai ver mais vezes isso acontecer, mudar. Porque eu vou fazendo, eu vou testando, eu vou vendo que conteúdos funcionam melhor para mim, que conteúdos funcionam melhor para vocês, que vocês gostam mais, vocês recebem melhor. E é sempre uma questão de ir inovando, ver o que funciona melhor em cada momento também, porque o tempo passa, as tendências mudam, os gostos mudam. Às vezes a gente cansa de um certo modelo de vídeo, a gente precisa encontrar novos modelos, novos assuntos. Então, não quero ser estático, porque eu acho que ser estático não condiz muito com a nossa natureza. Quarto ponto é, eu não quero ser raso. De jeito nenhum, eu não quero ser raso. Um dos princípios desse quadro, Desacelera, é justamente a gente criar tempo para discutir com mais profundidade alguns assuntos. E isso ainda se linka com uma coisa que a gente discutiu lá no episódio sobre comunicação, que é essa questão de que a comunicação, muitas vezes, ela serve para a gente enxergar a nossa visão de mundo e se questionar, será que tem lacunas aqui faltando? Será que dá para aprofundar mais? Será que dá para a gente buscar mais? E é uma coisa que, nos vídeos aqui, os nossos vídeos, eles são basicamente conversas. São basicamente processos aqui de comunicação, de trocas. Se esses vídeos fossem muito rasos, eles seriam basicamente conversa que a gente está jogando conversa fora, falando aqui coisas que já são repetidas, já são muito sabidas, já são muito senso comum, e aí seria muito inútil se a gente só discutisse rasamente, se a gente não se aprofundasse um pouco mais nos temas que a gente se propõe a discutir. Então, eu não quero ser raso, porque se fosse raso, não teria um propósito. Eu quero aqui discutir temas, discutir com profundidade, chegar até o cerne das questões, ver se existem questões problemáticas e tentar entender qual que seriam possíveis enfrentamentos para essas questões problemáticas que a gente encontrou, justamente por não ficar ali só no raso. A gente mergulhou fundo na questão. Quinto ponto. Eu não quero falar só aquilo que você quer ouvir. Não quero. Não quero. Se você vem aqui para ouvir o que você quer ouvir, sinto muito, porque essa não é a minha missão aqui. A minha missão está longe de ser falar o que você quer ouvir. Sabe por quê? Muito simples. Porque falar o que você quer ouvir, se você quer ouvir, já é uma coisa que você sabe, teoricamente, né? Se você vem aqui esperando que eu fale alguma coisa, então você já sabe essa coisa que eu poderia falar. Então, se eu falasse, eu estaria só falando uma coisa que você já sabe, eu não estaria acrescentando nada para você, nada de útil. Então, qual seria o valor? É a mesma coisa aqui do conteúdo raso. Não aprofunda nada, não acrescenta nada. Se eu falo aqui apenas o que você quer ouvir, isso não vai mudar nada para você, não vai te acrescentar nada, não vai ter valor nenhum a nossa conversa aqui. O interessante é se a gente lá pensa lá igual nos diálogos de Sócrates. O Sócrates, ele, nossa, que eu tava lendo aqui comecei a ler um diálogo dele lá que o Platão escreveu. Pensa num cara irritante, o Sócrates.
Pensa no cara irritante. Você fala uma coisa, o Sócrates vem com uma provocação, com a ironia socrática. Aí eles começam a debater lá, a discutir, até chegar a novas conclusões, que aí os dois concordam ali. Ah, ok, as nossas conclusões agora são um pouco mais sensatas. Ou não, só discordam e seguem a vida cada um. Mas essa é a questão. Um diálogo mais rico, ele se dá justamente quando não existe uma mera concordância, uma mera, a gente fala só o que a gente já falou antes ou o que a gente já sabe, eu falo só o que você já tem aí na sua mente e é o que você quer ouvir. Não, não. Se não tiver um pouco de, às vezes eu falo uma coisa que você nunca pensou antes, ou às vezes eu falo uma coisa com que a princípio você não concorda, ou às vezes a gente entra aqui numa necessidade de encontrar argumentos para saber o que é certo, o que é errado. Se a gente não tiver esse tipo de combustível no nosso diálogo, esse diálogo vai ser um pouco vazio e não vai levar a gente a lugar nenhum. Então, não estou aqui para falar coisas que você quer ouvir, porque se você quer ouvir alguma coisa, você já sabe que coisa é essa. E eu não preciso te falar. Eu tô aqui para tentar falar coisas que você ainda não ouviu, que você ainda não pensou, que você não concorda a priori e podemos a partir daí gerar uma discussão, gerar uma conversa para tentar construir argumentos ou rebater argumentos e assim por diante, tirar toda a riqueza de um diálogo a partir daí. E uma riqueza de diálogo não vem a partir de simplesmente eu estar aqui falando coisas que você quer ouvir. Então, não quero estar nesse papel de só falar, só vir aqui falar coisas que você já queria estar ouvindo. Sexto ponto. Eu não quero falar sobre um mundo irreal, um mundo que não existe, ou um mundo que seja muito distante da sua realidade. Por quê? Quando a gente fala sobre coisas muito teóricas, muito hipotéticas, muito distantes, desconexas da realidade, esse discurso, esse diálogo, ele pode acabar sendo uma coisa, mesmo que se aprofunde nessas ideias, acaba sendo raso no seu valor. Por quê? A gente começa a discutir aqui uma coisa totalmente imaginária, totalmente desconexa da nossa realidade. Aí acaba o vídeo, você vai sair desse vídeo, acabou. Qual foi o real interesse, o real valor de você ter tido essa conversa de uma coisa totalmente desconectada da realidade do nosso mundo? É claro que um vídeo, ele pode ter sim o seu valor, mesmo se desconectado da realidade. Às vezes, você chega em casa, tá cansado, quer só relaxar um pouco, você coloca ali um vídeo de alguém falando qualquer coisa, ou um vídeo mostrando alguma paisagem, um vídeo alguma coisa assim tranquila, só para ajudar você a relaxar. E tá ótimo, tá perfeito. Se um conteúdo que tenha esse propósito assim, mais para ajudar a relaxar, ou um conteúdo que seja de um entretenimento mais leve, uma coisa que despreocupado com a realidade. É perfeito, é totalmente válido esse tipo de conteúdo também. Mas os conteúdos que eu quero trazer para você, eu tenho um interesse que eles sejam um pouco mais conectados com a realidade. Eu tento fazer esses vídeos sempre focando em algum tipo de problemática existente. Eu começo o vídeo discutindo algum tema, aí a gente vai nessa discussão apontando por que é interessante discutir esse tema, até ter um entendimento de que pode existir um problema relacionado a esse tema, um problema real, um problema da nossa vivência real, do nosso cotidiano, do mundo real, e a partir daí tentar discutir, vocês sabem esse problema que a gente identificou aqui? Será que a gente consegue encontrar soluções para esses problemas? Será que a gente consegue discutir aqui conceitos que vão ajudar a gente a fazer essa conexão com o mundo real e a ajudar a gente a buscar soluções reais, soluções para nossa vivência real? Então é isso. É uma questão de que não é porque um vídeo não te conecta com a sua realidade que ele vai ser um vídeo inútil. Não. Ele pode sim ter muita utilidade, mas particularmente, eu tenho esse interesse de trazer conteúdos que sejam mais conectados com a nossa realidade, que sejam vídeos que podem ter sim, muitas vezes vão ter sim um pé teórico, mas que tenha também um pé prático, que tenha esse mesmo diálogo aqui de ação e reflexão. Acho que isso é muito interessante, é uma coisa que eu tenho me proposto fazer na hora de trazer os vídeos aqui. Sétimo ponto. Eu não quero vir aqui para lhe fazer promessas. Relacionado muito com o último episódio, que a gente discutiu que o YouTube, apesar de ter um potencial de se tornar uma escola, esse potencial educacional, ele também tem muito um potencial, acaba funcionando muitas vezes como um mercado de exemplos, um mercado de pessoas dando
fórmulas de segue essa fórmula, você vai ser feliz, segue essas dicas, segue isso, segue aquilo, que podem ter um valor, podem ter uma utilidade sim, mas que podem acabar caindo nessa questão de consumismo, nesse mesmo sentido do consumismo de sempre um produto prometendo alguma coisa, só que não cumpre totalmente, aí vai ser o próximo produto que vai cumprir, mas aí é o próximo, é o próximo, é o próximo. A gente viu que essa mesma lógica se aplica, pode acabar acontecendo com vídeos no YouTube. Um vídeo que tem ali uma pessoa aconselhando você a fazer tal coisa, aconselhando você a ter uma rotina assim, a ter uma alimentação assim, a ter uma organização assim. Esse tipo de aconselhamento que na verdade vai estar sempre voltando, sempre em promessas. A cada vídeo uma nova promessa de um novo jeito de lidar com os mesmos problemas. É muito fácil cair nessa questão de exemplos, nessa questão da vitrine de exemplos do YouTube, que você vai um vídeo atrás do outro. E é esses vídeos que têm muito mais uma promessa, olha esse exemplo que legal, olha esse exemplo que útil. Esses vídeos, por terem um teor muito de ser uma promessa, eles acabam tendo uma característica que é a seguinte: o maior valor desses vídeos está fora deles. O valor de um vídeo que faz uma promessa está na promessa. E a promessa você vai alcançar, se você conseguir alcançar, vai alcançar depois do vídeo. Eu já não tenho muito interesse em fazer vídeos que tenham muito esse valor póstumo, porque eu acho que talvez seja mais interessante tentarmos criar vídeos cujo valor, ou cuja parte muito significativa do valor, esteja dentro do próprio vídeo. Por exemplo, os vídeos do canal. Eu tenho tentado fazer esses vídeos de maneira que o valor deles para você não é uma coisa, assista esse vídeo que depois você vai se dar bem numa prova. A minha proposta com esses vídeos é: vem refletir criticamente, vem pensar criticamente junto comigo sobre esses assuntos. E quando eu faço isso, eu estou tentando fazer o quê? Criar dentro de um vídeo, criar dentro desse momento em que eu estou aqui falando e você está aí assistindo o vídeo, criar essa oportunidade para que exista essa reflexão crítica, tanto da minha parte quanto da sua. E é o que eu tenho pedido. Assista esses vídeos, consuma esses vídeos ativamente, pensando aí também, tentando ver o que você concorda, o que você discorda, quais são os seus argumentos, quais eram suas impressões antes, quais eram suas impressões depois, o que você não tinha pensado ainda. Vem pensar junto comigo aqui. Então, a proposta dos meus vídeos, ela tem se voltado muito para essa questão de fazer você pensar. É isso que eu quero. Fazer você pensar, fazer você refletir, fazer você construir os seus argumentos. É isso que eu quero de você. É esse o valor que eu quero trazer com os meus vídeos. E é um valor que não está numa promessa. Assista esse vídeo que aí você vai aprender a pensar por si só. Não, não. A proposta, o valor do vídeo, a ideia é que durante o vídeo você esteja aqui comigo, praticando isso, fazendo esse exercício de refletir, de pensar criticamente. Percebe a diferença? Mas aí vale a ressalva. Não é que todo vídeo que tenha um valor fora de si é um vídeo ruim. Não. Existem vídeos que vêm, trazem um método, trazem um passo a passo que promete algum resultado. Você vai, você segue o passo a passo, você consegue o resultado, você está satisfeito, o vídeo conseguiu entregar o seu valor. É um tipo de vídeo legal. Pode existir ainda o tipo de vídeo mais perigoso, que você teria que tomar atenção, que promete, mas você não consegue conquistar aquilo que o vídeo está prometendo. Então é uma coisa do consumismo aí. Mas pode ter os vídeos que prometem e você depois consegue tirar o valor do vídeo a partir dessa promessa, a promessa é cumprida, mas eu, particularmente, novamente, é uma questão particular, eu tenho tentado trazer mais valor do vídeo dentro do próprio vídeo. É claro que acaba tendo um valor que vai depois do vídeo, né? Se você vem aqui nos vídeos, pratica aqui um exercício de pensar criticamente comigo, a gente discute alguma ideia, você forma ali algum conhecimento novo, alguma percepção nova, alguma opinião nova, aí mais pra frente você vai estar se deparando com outros assuntos e você vai lembrar daqui de alguma conversa e vai conseguir ligar pontos lá fora, relacionar coisas. Então, é uma coisa que, naturalmente, você carrega para depois do vídeo. E é interessante, sim, que você carregue, traga valor, consiga construir esse valor depois que o nosso vídeo acaba, depois que a nossa conversa acaba. Mas acho legal que a conversa em si já começa nela mesma o seu valor. E para que tenha valor, para que esses vídeos tenham valor dentro de si mesmos, eles não podem ser promessas, porque promessas têm valor apenas do lado de fora. Então, desafio particular para mim, fazer com que esses vídeos não sejam meras promessas e passem a ter mais valor dentro deles próprios. Oitavo ponto. Eu não quero ter medo de errar. Sabe quando você fica com medo de errar e você não faz?
Eu não quero ter isso. E desde o começo, algumas vezes eu tive um certo receio de fazer algumas coisas, mas eu sempre tentei superar esse medo, sempre tentei testar coisas novas, testar formatos, testar conteúdos e continuo fazendo testes, continuo arriscando e quero continuar fazendo isso sem medo, ou pelo menos sem que esse medo seja paralisante, porque o medo pode acabar existindo mesmo, mas que ele não seja paralisante, que ele não me impeça de explorar possibilidades e, quem sabe, buscar aquele mesmo ser mais do Paulo Freire. E se eu errar, caso eu erre, eu sempre vou ter a chance de me retratar, sempre vou ter a chance de voltar aqui e pedir desculpas caso eu tenha falado alguma coisa, alguma besteira muito grande em algum vídeo. Caso depois de 5, 6, 7 vídeos eu perceba, nossa, olha o absurdo que eu falei naquele vídeo, não faz sentido nenhum, e agora eu vejo porque agora eu falei desses outros temas, agora eu desenvolvi esses outros temas e vejo com novos olhos aquele vídeo antigo, e olha como que foi uma ideia estranha aquele vídeo antigo. Eu tenho a chance de pegar e falar, olha, para quem lembra daquele vídeo antigo, desculpa por aquilo lá, eu tava fora, eu tava sem razão nenhuma. A gente erra, acontece, uma coisa que faz parte dos nossos processos. A gente só não pode deixar que esse erro impeça a gente de inovar, arriscar, melhorar e explorar novas possibilidades. Caso erra, a gente vem humildemente, pede desculpas e segue em frente. Especialmente no YouTube, isso é uma coisa muito importante, não ter medo de errar, não deixar o medo de errar te paralisar, porque o YouTube é muito uma questão de testar, ver o que funciona. E para não ser estático, para não ser raso, para tudo isso que eu tenho falado, existe a necessidade de explorar, abrir possibilidades, arriscar um pouco. Então não dá para dar muita margem para esse medo de arriscar, medo de explorar, medo de eventualmente errar. É um risco, mas é um risco que é saudável de se correr. Nono ponto, eu não quero agradar a todo mundo. É claro que não. Se eu tentasse fazer vídeos que conseguissem agradar a todo mundo, acho que eu não ia conseguir, né? Não ia ter nenhum vídeo no canal. Porque que vídeo você consegue pensar um vídeo que agrada a todo mundo? Qualquer um. A gente não consegue nem entrar num consenso de qual é o comprimento de vídeo, a duração de um vídeo mais indicada. São os vídeos curtos, os shorts? São vídeos de 5, de 10, de 12, de 15 minutos? São os vídeos de 20, 30, meia hora, uma hora? Depende. Depende muito da audiência, depende muito do conteúdo do vídeo, da profundidade do vídeo, do assunto. Nossa, são tantas variáveis. A gente não consegue fazer uma coisa que vai agradar a todo mundo. Impossível. Impossível. É claro que quanto mais eu vou enxergando aqui o jeito que eu gosto de trabalhar e a nossa audiência, que a nossa comunidade vai se construindo, e eu vou entendendo pouco a pouco quais são os interesses da nossa comunidade que vai se construindo, eu posso ir adequando a minha produção a essa comunidade, a vocês. Acho algo muito natural e saudável de se fazer. Mas eu não posso pensar que o vídeo que eu vou fazer vai ser para qualquer um assistir, para qualquer um gostar. Não dá. E aí a parte mais mágica do YouTube é que ninguém é obrigado a assistir os vídeos de um criador específico. Se você está aqui assistindo os meus vídeos, possivelmente você gosta do formato, dos assuntos, de como eu faço esses vídeos. Se você assiste um vídeo meu e não gosta, você provavelmente não voltaria para assistir outro. Então, como a gente tem essa democratização aqui do conteúdo, né? Assiste quem quiser e quem não quiser não precisa assistir, vai assistir vídeos de outro criador, de outros assuntos que mais te interessam. Então, a gente nem teria que ter uma obrigação de tentar agradar a todo mundo. Então, a gente faz o nosso melhor, faz do jeito que a gente acha que é coerente. As pessoas que vão gostar vão se reunir ali com a gente vai construindo essa comunidade e quem não gostar não tem obrigação nenhuma de gostar também, assim como eu não tenho a obrigação de agradar todo mundo. Então, tá tudo bem, tudo ótimo. Agora, se você achou que o nono ponto foi muito clichê, o 10º vai ser mais clichê ainda. Aqui na plataforma, eu não quero ser mais do mesmo. Não quero ser mais do mesmo. E isso é uma coisa, é clichê, super clichê, porque todo mundo quer ter um diferencial. Todo mundo quer ser reconhecido por alguma coisa, por algum assunto, E aí tem aquela frase para tranquilizar todo mundo que o seu diferencial no seu canal é você. Porque só você vai produzir esse conteúdo com a sua personalidade, do seu jeito, E sim, isso é verdade. Isso é muito verdade. Você pode ter 2 canais diferentes que falam das mesmas coisas, falam dos mesmos assuntos,
mas por ter criadores diferentes, com personalidades diferentes, vão atrair, ó, esse canal aqui vai atrair mais essas pessoas que se identificam mais com esse criador, o outro canal com a outra pessoa vai atrair mais outras pessoas que se identificam com a pessoa criadora desse canal. Então, a personalidade da pessoa que está criando conteúdo acaba sim sendo uma coisa que vai fazer com que canais diferentes não sejam mais do mesmo, nesse sentido mais senso comum. Mas aí tem outro ponto de não querer ser mais do mesmo. Eu sinto que às vezes alguns assuntos, algumas discussões, elas ficam um pouco limitadas, no sentido de que vários canais vão tratar do mesmo assunto, vão tratar com perspectivas parecidas, traçar discussões parecidas, e é isso. E acaba até sendo uma coisa que um canal fez um tipo de vídeo que deu muito certo, aí os outros canais do mesmo nicho fazem vídeos parecidos porque vão surfar junto essa mesma onda, vai dar tudo certo aqui junto com nessa direção. Isso pode às vezes acabar criando esse mais do mesmo, nesse sentido de que, olha, tá todo mundo indo nessa onda, porque é a onda que dá certo. Só que vai todo mundo na onda que dá certo e ninguém explora outras possíveis ondas que poderiam também dar certo. É igual se a gente pensar lá no minimalismo. O minimalismo é um nicho, tem esse nicho, esse assunto, e tem os vídeos que mais dão certo dentro desse nicho. Os vídeos sobre minimalismo financeiro, os vídeos sobre tour de apartamento minimalista, dicas para destralhar, dicas para organizar, guia de minimalismo, etc. Essas coisas assim. São os vídeos mais padrões, que tem ali uma tendência a funcionar melhor. Só que quando a gente fica muito tempo, assim, há vários criadores criando conteúdo nessa mesma onda, aí que se cria o mais do mesmo. Porque aí todo vídeo de minimalismo que você vai ver vai ser essa mesma carinha, vai ser essas mesmas dicas, variando um pouquinho de um para o outro, mas na essência muito parecidos e muito mais do mesmo nesse sentido. Não é porque está no mesmo nicho, mas sim porque eles estão tendendo às mesmas ondas, às mesmas tendências. Esse nicho específico, minimalismo, eu acho que ele tem um quê a mais que ainda não foi explorado. Eu acho que ele tem uma coisa que... Eu vejo o minimalismo hoje, enquanto esse estilo de vida, eu vejo ele como sendo uma resposta, uma reação, um sintoma a um problema relacionado com excessos, principalmente o excesso de bens materiais, o excesso de compras, o excesso dessas atribuições de bens materiais que nós temos nos dias de hoje. Então, eu vejo o minimalismo como sendo uma resposta a isso, e é uma resposta que, dentro desse nicho, discute-se, olha, problemas do excesso, como livrar do excesso. Problemas do excesso, como livrar do excesso. Pá, 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 pá. Tá sempre nesse ciclo, nessa roda. Ou então um minimalismo mais uma questão estética, mais artística. Apartamento minimalista, móvel minimalista, isso, minimalista. Essas duas esferas gerais aqui do minimalismo. Só que eu acho que o minimalismo ele poderia ser explorado um pouco mais, no sentido de que, ok, isso é uma resposta para um problema, e aqui tá como amenizar o problema. Tá, mas e o problema em si? A gente está discutindo o problema em si? As raízes do problema? Ou então a gente está discutindo como que o excesso de bens materiais tem como resposta o minimalismo. Mas será que existem outros problemas ligados a excessos? Existem outros excessismos? Igual, a gente já discutiu bastante no canal que existe uma questão problemática de excesso quando a gente fala de produtividade, que é aquela questão da sociedade do desempenho. Aí a gente percebe, olha, produtividade, quando excessiva, quando tem muita essa lógica, a pessoa fica nessa autocobrança, é porque ela é um indivíduo da sociedade do desempenho, é porque ela está numa lógica aqui de... A gente percebe, olha, tem uma discussão mais profunda para se fazer, tem um aprofundamento maior que dá para ser feito. E percebe que essa questão aqui da sociedade do desempenho, discutir isso, poderia sair de uma discussão que começou ali no minimalismo, porque minimalismo é um sintoma de um excessismo. Excessismos de bens materiais. Também pode ter o excessismo de produtividade, sociedade do desempenho. Quais outros excessismos podem existir? Será que essa coisa não poderia ser vista aqui mais abrangentemente? Será que não poderia ser explorado para mais direções isso? Eu acho que sim. Eu acho que tem um potencial muito inexplorado ainda em torno aqui do minimalismo, em torno de excessismos em geral. E quando eu falo que eu não quero ser mais do mesmo, eu estou falando justamente que
Conforme eu vou avançando e eu vou enxergando novas conexões, eu vou lendo livros, eu vou tendo a visão de outros autores, eu vou vendo que existe mais coisa para se cutucar, mais coisa para se explorar. Não quero, portanto, ficar preso nas tendências que já estão aí, nos assuntos que já estão sendo discutidos, que já estão sendo pautados, nas dicas que já está todo mundo falando. É a mesma questão, não quero ser raso, não quero ser repetitivo, não quero só falar o que você quer ouvir, porque o que você quer ouvir já foi dito por alguém. Não quero só falar coisas que eu sei que o algoritmo vai gostar, não. Eu quero ter essa possibilidade de explorar vias que ainda não foram muito exploradas, de não ser mais do mesmo nesse sentido de que, gente, vamos ampliar um pouco mais, vamos discutir um pouco mais profundamente, vamos discutir um pouco mais criticamente. O minimalismo, em particular, já que estamos falando dele, o minimalismo, eu acho que ele tem um potencial de ser discutido criticamente pouquíssimo explorado, pouquíssimo explorado. As pessoas falam dele, minimalismo, estilo de vida, legal, práticas, hábitos, tá. Só que eu acho que está muito mecânico, eu acho que está muito parado, eu acho que está muito cíclico, muito repetitivo e está faltando justamente uma criticidade para deixar isso mais profundo, entender mais as raízes do problema que gera o minimalismo como uma resposta. Acho que está faltando. Acho que o minimalismo é um ponto, é um tópico que poderia se tornar muito mais crítico, que é uma coisa que eu até tentei explorar naquele episódio onde eu fiz sobre minimalismo. Eu deixei lá na capa do vídeo minimalismo, só que crítico, que é justamente não é sobre o estilo de vida minimalista, mas sim sobre a reflexão crítica que a gente tira a partir do minimalismo, que é essa reflexão crítica sobre essencial, excesso, escassez. Uma coisa mais abrangente que pode ser distribuída para outros tópicos que não só a questão aqui dos bens materiais. Então, resumindo isso se eu começar a enxergar alguns pontos e eu vejo que não tem exploração ainda nesses pontos, eu vou justamente querer ir para lá, para não ficar mais no mesmo. Se eu vejo que o minimalismo está muito aqui repetitivo e está faltando criticidade, eu quero então falar com mais criticidade sobre esse assunto, ver o que dá para a gente tirar daqui. Se produtividade, a gente está falando aqui, está até começando a falar sobre produtividade tóxica, sobre o exagero, mas está faltando um aprofundamento. Eu quero então falar, vamos discutir a sociedade do desempenho, vamos discutir o que está gerando uma sociedade do desempenho, vamos discutir como que a gente sobrevive melhor dentro de uma sociedade do desempenho, vamos explorar um pouco mais, vamos tentar entender as raízes, vamos tentar, né, que tal? Porque quando a gente fica muito aqui falando as mesmas coisas, repetindo as mesmas coisas, a gente fica um pouco estagnado. Sempre as mesmas ideias, sempre as mesmas percepções, sempre as mesmas dicas, sempre os mesmos exemplos, as mesmas recomendações. Não existe inovação. E se caso existem problemas mais profundos que ainda não estão sendo enxergados, problemas que estão causando aqui algum distúrbio aqui em cima, se a gente não se aprofundar, se a gente não diversificar e aprofundar, a gente nunca vai achar esses problemas e nunca vai conseguir resolvê-los. Eles vão continuar causando esses distúrbios. Por exemplo, a produtividade. A gente percebeu que, durante muito tempo, os conteúdos com dicas sobre produtividade, meras dicas assim, faça isso, faça aquilo. Eles reinaram por muito tempo e eram aclamados. Até que começou-se a discutir mais. Produtividade tóxica. É a pressão de ser produtivo. Isso, esses efeitos colaterais. Começou então, né, uma exploração para entender, olha só, a coisa aqui é um pouco mais ampla. Tem problemas um pouco mais além. A gente não pode ficar só com essa visão que a gente tem, porque ela ainda é um pouco ingênua demais, ela ainda é um pouco cega para alguns problemas, ela precisa se amplificar, precisa não estar estática, ir um pouco além, não só falar o que você quer ouvir, ir um pouco além, porque tem mais coisa além, mais coisa que precisa ser discutida. Então é isso. Não espere que eu volte sempre aqui para falar mais do mesmo, porque tem mais coisas para a gente discutir. Tem mais coisas, e quanto mais a gente exerce essa criticidade, mais a gente exerce esse olhar atento, olhar crítico, olhar tentando entender as partes, os entornos, e um olhar sem medo de errar, sem medo de explorar, sem medo de tentar diferente. Quanto mais a gente exerce isso, mais a gente tem essa chance de não ficar aqui no mais do mesmo. E acho que esse pacote de 10 coisas já é um bom pacote para fechar na minha tentativa de discorrer sobre quem eu não quero ser no YouTube. Me conte nos comentários o que você achou desses pontos, o que você achou do que foi dito. Tem alguma coisa que você discorda? Tem alguma coisa que te deixou incomodado? Tem alguma coisa que te deixou inquieto
conta nos comentários e vamos, quem sabe, estender o conteúdo desse vídeo aqui nos comentários e continuar construindo esse assunto, construindo essa conversa nos comentários. No mais, eu agradeço muito a sua presença até aqui e espero você num próximo vídeo.